Seja bem-vindo ao Devocional Identify, onde eu vou te ajudar a descobrir sua identidade em Cristo. Amém? Glória a Deus aí, terra. Vamos iniciar aqui o devocional do livro de Romanos, um livro incrível. Gente, um dos primeiros livros que eu li da Bíblia foi Romanos, tá bom? E foi assim, incrível, foi surreal a experiência que eu tive lendo Romanos. Eu lembro que quando eu fui ler Romanos 8, eu chorei, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 24, né? Passou um tempinho assim, né? Alguns dias, né? Mas é o que importa que estamos aqui. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Obediência que vem pela fé. Isso, meu querido. Obediência que vem mediante a fé, amém? A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz mediante Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Pausa. Vamos entender aqui um pouco mais sobre esse versículo, não é mesmo? Está se falando aqui de santidade. Vocês são santos, sejam santos. Não é santo de não ter pecado, de não ter erro. É santo de ser separado. Porque a palavra santo diz que nós somos separados. Até porque o ser humano que não tem pecado é impossível, né? Tanto que Deus olhou na terra para procurar alguém, né, que não tivesse erro para morrer pela humanidade, não tinha. Tanto que Jesus teve que dizer ao Pai, né, Pai, eu sei que você não quer mais sacrifícios e holocaustos, né, pelos pecados, eu sei que você quer algo definitivo para pagar o pecado, pagar a dívida, né, porque a consequência do pecado, o fruto do pecado, né, a condenação relativa ao pecado é a morte, e morte espiritual é afastamento de Deus, ok? Mas o Senhor Jesus veio para acabar com esse abismo que habita entre você e Deus por causa do pecado, amém? Ele veio para pagar essa dívida. E assim você, quando crê em Jesus, você é separado, você é santa, como sua mãe diz, você não é todo mundo. E você realmente não é todo mundo não, querido, você é escolhido, você é amado. Deus tem plano na sua vida, amém? Dá uma glória a Deus aí forte. Anota isso aí, meu querido, que isso é chave para o seu destino. Vamos prosseguir. Antes de tudo, versículo 8, hein? Romanos 1. Antes de tudo, sou grata a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembra de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. E esse é o propósito da igreja, meu querido. Não é ir lá só dar um dízimo, não. Dízimo é bênção, ok? Ofertar é bênção, porque você mostra para Deus que você não é escravo do dinheiro. Que você não é escravo de Mamon, o Deus do dinheiro, porque o mal é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Ok? Interpretação de texto, precisamos estudar, né? Cadê o teu português que você aprendeu na escola? O mal é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Ok? Vamos lembrar isso aqui, que você aprendeu na escola a interpretar texto, né? Então isso aí não é muito difícil. Você tem que entender que ofertar e dizimar na casa do Senhor é bênção para a sua vida. Abre portas financeiras na sua vida, abre bênçãos na sua vida financeiras. Ok? Mas o Senhor não é porque, ai, mas e se o pastor roubar? Ai, mas e se o pastor roubar e não sei o que? Gente, quem vai pagar é o pastor diante de Deus. Meu filho, relaxe. Ele diz minha oferta, porque sua parte você está fazendo e Deus está vendo. E ai, esse pastor roubou, não sei o que, não sei o que. Tanto faz. Quem vai pagar é ele, entendeu? Deus vai tirar a bênção dele, Deus vai castigar ele. Fique em paz. Que a vingança é do Senhor. Amém? Amém? A partir de hoje você pare de negócio de, ai, não vou dizimar, não vou ofertar. Parecer mirrinha. Que só mostra que você é escravo do dinheiro. Amém? Vamos continuar aqui. Ok? E a igreja, irmãos, né? Aqui, para fortalecê-los. A igreja é isso. Um fortalecendo o outro. Um animando o outro. Um ajudando o outro. Meu querido, a igreja não é só para fazer amizade, não. É para você estar ali com seu líder. Junto, no discipulado. Cuidado, amado por eles. É para quando faça comida na sua casa, a igreja te ajudar. É para quando você atrasar uma conta, os irmãos te emprestar e você devolver, né? Logicamente. Né? É para quando você estiver doente, a igreja orar por você. Isso é a igreja.
Você entende? É união, é estar junto. Você entende? Aleluia, amém. Vamos prosseguir. Isto é, versículo 12. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Mutuamente encorajados pela fé, ou seja, um encorajando a fé do outro, um mandando versículo pro outro, um mandando oração pro outro, orando pelo outro. Isso é igreja. Amém? Nós somos uma igreja. A Identify, ele é uma igreja online. Amém? Um grupo de oração, um grupo de você estar acompanhando vocês, ajudando vocês. Amém? Vamos lá. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Minha proposta é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Esse aqui é importante, anota aí. Romanos 1, 16 e 17 é a chave desse capítulo. É a força desse capítulo. Vocês entenderam? Vamos lá. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Dá glória aí, irmão. Porque não é pelo teu merecimento, não. Não é pela tua obra, não é pela tua bondade, não. É pela fé. Meu querido, se nós fosse ir pro céu pela nossa bondade, nós estávamos lascados. O tanto de coisa ruim que você já fez na vida. Ah, mas foi sem querer. Ah, mas foi errando. Ah, porque eu era criança. Não importa, você não já fez coisa ruim? Tá condenado. Antigamente, o povo de Israel aprontava no deserto, ia adorar Baal. Vinha uma praga e matava metade da população. Vai ler números pra você ver se não é verdade. Deus só tem misericórdia no Novo Testamento. No Velho ele não tinha misericórdia de ninguém, não. Todo mundo ia morrendo assim, ó. Até Moisés ia oferecer holocausto e colocar o rosto no pó pelo povo. O negócio era bruto. O negócio era fechado no Velho Testamento. Mas aqui no Novo Testamento, como Jesus foi lá e pagou o preço da tua dívida, pagou o preço do teu pecado, pagou o preço de morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Dá glória a Deus aí, irmão. Dá um aleluia. Você tem que glorificar a terra. Porque se você ter pedido a tua vontade pra você ir pro céu, ai, mas eu sou uma pessoa boa. Ai, mas eu dou oferta pros pobres, né? Pobres é ótimo, né? Pobres. Vamos treinar a dicção, né, irmão? Vamos treinar a dicção. Pobres. Essa daqui é de Deus, amém? Não ri de mim, não. Deus tá te vendo. Tá bom? Vamos lá. Pobres, eu parei aqui. Vamos continuar. Eu me zoo de mim mesma, porque o negócio é engraçado. Sim. Né, mas as pessoas dizem, ah, porque eu sou bom, sou justo, eu faço bem, não sei o quê. Gente, pessoas boas podem ir para o inferno. E pessoas más podem ir para o céu. A pessoa pode ter uma vida inteira. Se no último segundo ela se converter, ela vai para o céu. Pasme, o ladrão da cruz foi para o céu. O ladrão da cruz, ele roubou, matou, fez, aconteceu. Mas ele creu em Jesus. E Jesus falou, ainda hoje, vou te encontrar no paraíso. Amém? Você entende essa obra? E vou explicar melhor pra vocês, que eu vou desenhar pra vocês entenderem a obra da cruz. Tem Barrabás? Nós éramos Barrabás, condenados pelo nosso pecado. Ai, mas por que Eva comeu a maçã? E você que mentiu, que roubou, que enganou, que falou mal do irmão, que falou mal do pastor? E você que fofoca da vida da tua irmã, que fala mal da tua mãe, desobedece tua mãe e teu pai? E você que engana o outro, xinga o outro, fala mal do outro, espalha calúnia, fofoca, faz confusão, faz barraco, adultera, prostitui, vai dormir com outra. O pecado de Adão foi comer maçã. E o nosso pecado? E você que troca Jesus todo dia pelo celular? Não tem 10 minutos de oração, mas é 4 horas por dia no celular. O brasileiro é o segundo país no mundo que mais mexe no celular. Uma vergonha, não? Diz que o brasileiro passa de 3 a 4, 5 horas por dia no celular, TikTok, Instagram. De oração nem 10 minutos. Vamos orar, porque o negócio tá difícil. A gente fala de junto, mas a gente faz a mesma coisa. Vamos orar. Esse negócio tá difícil pro teu lado, meu querido. Vamos orar, nos aproximar de Deus. Eu tô aqui pra isso. A nossa, doeu? Doeu, mas a verdade faz o quê? Ela liberta. A verdade liberta. Eu tô aqui falando a verdade, doa quem doer. Vou falar assim, que a minha chamada é pra falar. Vou abrir minha boca aqui e falar pra você acordar pra vida e ser salvo, amém? Não se magoe, não. É só porque eu te amo. Porque senão mais você não ia falar isso aqui, não. Amém? É porque Jesus te ama. Porque se
Se nas normais não ia incomodar você. Amém? Vamos lá. Na justiça de Deus, ele pegou o teu pecado e meu pecado, pegou o pecado de toda a humanidade sobre si, levou as enfermidades de toda a humanidade sobre si, né? Isaías 53 vai dizer algo profundo, vai dizer algo inédito. Vou aqui abrir para vocês, Isaías 53. Vou ler aqui para vocês. Esse devocional, gente, vai ser longo mesmo, porque devocional assim é longo, não é curtinho, não. Mas assim, eu creio que vocês vão ser abençoados, amém? Deixa eu abrir aqui Isaías 53 para vocês. Não é mesmo? Eu vou até cortar aqui umas partes. Deixa eu ver aqui. 53, achei. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto e foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e aflito, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, pecados, né? Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, pecado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, nós somos desviados, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. Por isso que na cruz, o Pai vai desviar o rosto de Jesus e Jesus fica só. E ele vai clamar, Pai, Pai, Abba, por que me abandonaste? É por isso aqui, você entende? Porque Jesus nunca ficou longe do Pai, nunca teve uma quebra ali, um abismo entre ele e o Pai. Naquele momento onde Jesus carregava todos os pecados da humanidade, tá lá, assassinato, pedofilia, estupro, adultério, tudo nas costas de Jesus. Né? A olhar de Deus naquele momento, Jesus ele era odioso, o pior pecador, inocente. Por isso que Jesus sofreu tanto, porque tinha que ser um castigo justo, né, ao pé, né, de altura dos pecados. Por isso que quando ele foi chicoteado, tinha bolas de prata, né, de umas bolinhas assim de metal, no chicote, para arrancar o couro da costa mesmo, para arrancar a carne das costas mesmo. O prego foi na mão, o prego foi nos pés, e quando ele fazia assim, que respirar doía, a cada palavra ele tinha que se equilibrar nos pés que estavam transportados por pregos, né? Lá na minha igreja teve uma apresentação sobre isso, eu vou até gravar, né? Eu vou até pedir para as meninas me mandarem para mim mostrar para vocês, né? Que ele teve síncope, ele teve aflição de espírito, e foi muito forte. Eu vou mandar para vocês, eu acho que foi uma apresentação muito linda das meninas da minha igreja, né? Ministério, esqueci o nome delas, do ministério delas, né? Da Assembleia que congrego. E assim, gente, o sofrimento de Jesus, quando eu assisti a primeira vez, eu chorei. Porque Jesus sofreu muito por nós. Éramos para eu e você estarmos na cruz. Pela mentira, pelo pecado, pelo adultério, pelo crime, pelo roubo, pelo assalto, por tudo. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Ele tomou nossa coroa de espinho e nos deu a coroa de filhos do rei. Ele tomou nossa roupa suja do pecado, da promiscuidade, e nos deu a roupa branca de filhos do rei, de filhos amados. Ele tomou nosso castigo e nos deu o lugar de filhos amados, nos deu vida abundante, E não somente perdoa nossos pecados, como também nos dá o direito a uma vida abundante. Como assim vida abundante, Kathleen? Você repete, não entendo. Gente, vida abundante é vida com alegria, com paz, com felicidade, com prosperidade. Dá glória a Deus aí, terra, manto, que isso é forte. Anota aí no teu caderno, Jesus trocou com você a tua miséria, a tua pobreza, o teu castigo, a tua condenação, para te dar uma vida de paz, prosperidade, de alegria. Uma vida onde você vai poder curar pessoas, vai poder fazer milagres, vai poder viver do melhor e comer do melhor dessa terra. Ser filho do rei, viver como filho do rei. Amém? Glória a Deus por isso. E é por isso que hoje em dia, irmãos, as pessoas não são fulminadas mais, não tem praga que mata milhões mais. Teve aí, mas é porque o Apocalipse está se cumprindo, amém? Estamos nos últimos dias, então é isso aí, normal. Se acostume que vai piorar, vai melhorar, vai piorar. Mas é por isso que devemos estar no Senhor, amém? Porque o Senhor guarda os que são seus, amém? Entendeu? Pegou? Vou voltar aqui para Romanos para finalizar, né? Porque tô aqui delongando muito aqui, amém? Mas vai dar vitória, vai ser vitória na nossa vida, esse capítulo 1 aqui de Romanos, que é muito forte. É forte, não é, irmão? Comenta aí se é forte aí. Comenta aí. Já envia porque é teu parente que tá distante de Cristo, mas que não viu uma palavra boa. Essa palavra aqui é boa. Ela é uma bênção.
né? E é isso, o evangelho é poder de Deus para a salvação. Gente, é a sua fé que salva. Jesus é o único caminho. Porque todos os caminhos levam a Deus. Não, mentira do diabo para você desviar para outra religião. Entendeu? Ai, porque a Maria leva a oração de Jesus. Mentira, é o Espírito Santo que leva. A Maria foi heresia do século lá de Constantino, nos 4 séculos aí depois de Jesus, que Constantino se converteu. E aí trouxe Maria para dar uma atualizada na Bíblia. Você entende? Não quero ofender nenhum católico, é um fato, tá nos registros históricos que isso aconteceu. Não tô falando que... Amém, não vou entrar nesse assunto não, porque não é da minha alçada. Depois, quem quiser dúvida, depois eu entro nesse assunto aí. Amém? E ele é poder de Deus para curar, para salvar, para libertar. Amém? Amém. Vou terminar de ler aqui para vocês. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda iniquidade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração deles, insensato, deles obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação de seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocam suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, homens também abandonaram relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Aqui está falando de muitas pessoas que ouviram o evangelho, entendeu? E muitos que receberam o evangelho, mas que se desviaram, entendeu? Que rejeitaram a graça do Senhor, a vontade do Senhor, e se entregaram ao pecado. E o castigo de Deus para eles foi tirar o pé do freio. Deus não meteu um raio na cabeça de todo mundo e matou, não. Deus simplesmente abandonou. Deixou eles irem pecar mesmo. Deixou. Você quer pecar? Sabe quando sua mãe diz assim, você quer ir? Então você vai. Sabe quando sua mãe diz assim, vai, mas é aquele vai, tipo assim, vai, porque você vai se ferrar? É que nem a mãe que fala assim, você quer ir? Tudo bem, vai. A minha mãe diz, pode ir. Deus fez isso. E quando Deus fala isso, meu filho, é o pior castigo. Porque o pecado envenena a alma, envenena o espírito, corrói os ossos, apodrece o espírito, mata espiritualmente. É morte espiritual, é o pecado. Porque o fruto do pecado, a consequência do pecado é a morte. Decorou aí? É isso aí. Entendeu? Vamos lá. Eu vou pular aqui. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Além de praticar, ainda apoia o outro que pratica. Deus se aborrece muito com isso. E é o final de Romanos 1. Forte, não é? Impactante, não é? A obra da cruz é a principal aqui, meu querido. Amém? Esse devocional foi um pouco longo, mas é porque esse capítulo merece a nossa atenção. E o versículo marcante, anota aí, Romanos 1, versículo 16 e 17. Amém? Eu espero que você tenha compreendido a palavra de Deus, sido edificado por essa palavra. Amém? Que essa palavra possa estar no seu coração. Que você ore aí do seu carro, termine de estudar. Leia você mesmo, anote, sublinhe isso que você entendeu, porque é uma coisa poderosa que transforma a sua vida. Espero que você tenha sido impactado. E às vezes inscreve nesse canal para você poder ver mais devocionais.
Amém? Envia pro teu parente ali que gosta de estudo bíblico, que gosta de ouvir uma Bíblia, ouvir uma palavra, que quer uma palavra de fé. Amém? Me segue no Instagram, me segue nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo ou na descrição. Amém? Um beijo, um queijo e até a próxima.